Antes de mais nada, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Como já foi anunciado, meu nome é Quirino, sou coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, cargo que assumi há cerca de 1 ano e 8 meses. Para mim é satisfação redobrada estar aqui, pessoas com quem eu tenho um contato já há bastante tempo, desde quando eu era diretor do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo e, na ocasião, diretor do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, o CAISM. Então, amigos que eu fiz ao longo desses últimos anos, como o Nelson, gostaria de agradecer, Nelson, pela gentileza do convite e pela parceria ao longo desses últimos anos. Eu vou conversar com vocês, então, sobre aspectos relacionados à nova Política Nacional de Saúde Mental, que foi aprovada em dezembro do ano passado, no final de dezembro, e também a respeito das mudanças ocorridas nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Essas mudanças ocorridas, então, no mês de março deste ano de 2018. Bom, enfim, mas não tem problema. Eu preparei aqui, daqui a pouco já vai mudar a tela, eu preparei aqui para vocês não, acho que antes disso. Aqui. Então, esse daqui é um roteiro da apresentação que eu vou fazer para vocês. Inicialmente, nós conversaremos a respeito de algumas questões históricas, só para que a gente possa contextualizar como que vinha sendo organizada, então, as ações da Política Nacional de Saúde Mental e como nós, então, a partir das mudanças, como nós, então, passamos a organizar o trabalho no Ministério da Saúde. E, obviamente, o impacto direto nos hospitais psiquiátricos. No segundo momento da apresentação, eu vou conversar com vocês sobre o diagnóstico que nós fizemos na coordenação de saúde mental, quando assumimos esse posto, então, no mês de março do ano passado, de 2017, nós identificamos uma série de problemas e inconsistências na gestão, na condução da política e problemas também de modelo da organização da rede de atenção psicossocial. E foi a partir, então, desse diagnóstico que nós realizamos que nós conduzimos, então, o trabalho para a realização das mudanças que eu posteriormente apresentarei. E, por último, então, eu vou apresentar para vocês as mudanças nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, mudanças essas publicadas no mês de março deste ano de 2018, por meio da publicação de uma resolução do CONAD. O CONAD é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, é um órgão colegiado do Ministério da Justiça, que tem representantes governamentais, representantes da sociedade civil. Eu, por exemplo, represento o Ministério da Saúde nesse conselho. Então, e essas mudanças, elas são extremamente importantes, porque elas impactam diretamente a concepção da atenção, da assistência ao paciente com dependência química e, obviamente, que impacta também a participação dos vários atores que trabalham no contexto da assistência a essas pessoas. Ok? Tudo bem? Então, esse daqui é o roteiro da nossa apresentação daqui em diante. Começaremos, então, falando sobre as questões históricas. Acho que são importantes, como eu já disse, para nos contextualizar. Ou seja, por que a política vinha sendo conduzida de um jeito e, a partir de agora, então, enfim, a gente muda o modo de conduzir a política. Então, acho que entender um pouco as questões históricas acho que é importante para nos contextualizar. Inicialmente, enfim, é importante a gente conversar um pouco sobre a questão da antipsiquiatria. O movimento começou no final da década de 50, um movimento que foi importante, veio junto com o movimento da contracultura, que tem vários autores importantes dentro desse movimento que colocavam em xeque o poder da psiquiatria, identificando a psiquiatria como uma força dentro da sociedade para a manutenção do status quo social. Basicamente, colocava a psiquiatria não numa posição de cuidado, de assistência, de tratamento, mas colocava a psiquiatria como aliado das pessoas que comandavam
a sociedade, lutando, então, para a manutenção do status quo e da repressão das pessoas que pensavam e se comportavam de maneira diferente. E, então, negavam o diagnóstico psiquiátrico, negavam a necessidade de assistência às pessoas que apresentavam transtornos mentais, porque, inclusive, colocavam em xeque a existência da própria doença mental. Esse livro aqui, do Thomas Szasz, que fala, né, o título dele, um livro importante nesse movimento, O Mito da Doença Mental. Na verdade, enfim, já um pouco mais tardiamente, mais contemporaneamente, então, que são duas figuras importantes nesse contexto. Um filósofo francês, Michel Foucault, que acaba, enfim, dando uma sustentação teórica dentro desse movimento da antipsiquiatria. O Foucault, ele colocava em xeque, na verdade, as instituições de maneira geral. Então, escola, prisão, hospital psiquiátrico, como sendo locais que trabalhariam, então, em favor da manutenção do poder de algumas pessoas dentro da sociedade e que não eram instituições que deveriam ser preservadas, eram instituições que deveriam ser, então, questionadas, atacadas e eliminadas, incluindo, então, aqui o hospital psiquiátrico. Nesse contexto, então, né, enfim, esse psiquiatra italiano, Franco Basaglia, foi importante porque ele, então, dentro desse movimento da antipsiquiatria, dos questionamentos todos colocados pelo Michel Foucault, ele foi uma figura importante na Itália, porque ele colocou em curso, talvez um dos primeiros, um dos mais importantes movimentos de reforma à assistência ao indivíduo que apresenta transtorno mental, foi a reforma psiquiátrica italiana, né, que teve inclusive a publicação da Lei 180 na Itália, que implementa a reforma psiquiátrica na Itália, e que tem um dos seus pilares, então, a necessidade de destruição dos hospitais psiquiátricos, que eram, de acordo com a concepção, então, do Franco Basaglia, eram instituições de repressão, instituições não vinculadas ao cuidado às pessoas. Era esse o entendimento que se tinha. Franco Basaglia foi uma figura importante, porque a primeira vez que ele veio para o Brasil foi na década de 70, a gente estava no final da ditadura militar. Na década de 80, ele intensifica o trabalho aqui no Brasil, ele pega o Brasil, então, num momento de redemocratização, do fortalecimento dos movimentos sociais no país. Então, tem um caldo de cultura importante, tem um apelo no Brasil na ocasião, pelas ideias, então, trazidas, ideias possivelmente libertárias do Franco Basaglia. São figuras ligadas a movimentos de esquerda, né, no mundo. O Franco Basaglia, por exemplo, era do Partido Comunista Italiano. Então, nesse momento de democratização, volta de vários partidos. Então, o que acaba acontecendo é que tem um caldo de cultura importante aqui para que esse movimento, então, ganhe força. E, na verdade, é um movimento, enfim, que tem uma forte conotação ideológica, pouco técnica. A gente pode ver, por exemplo, por conta dos textos. Aqui eu trago um texto de um livro do Franco Basaglia, que ele fala que o hospício é construído para controlar e reprimir os trabalhadores que perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção. Então, basicamente, é um movimento marcadamente ideológico, pouco ligado às questões técnicas, mas que ganha uma força importante no país. Aqui no Brasil, então, esse movimento vai crescendo, é constituído, então, o que se chama de movimento da luta antimanicomial. O ano passado, esse movimento fez 30 anos, 3 décadas de movimento. O marco da criação desse movimento, então, é a Carta de Bauru, ano passado, então, como eu já disse, fez 30 anos, e que coloca em xeque, então, a necessidade de existência de manicômios, e que aí, de maneira propositada, é misturado o conceito de manicômio, que é o hospital psiquiátrico, é tudo colocado numa grande vala, e é se colocado, então, em xeque essas instituições. Um dos grandes problemas é que esse movimento ele ganha força e ele consegue, então, entrar no Ministério da Saúde, na Coordenação Nacional de Saúde Mental, isso ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, e esse movimento ganha força dentro do Ministério. Então, é um movimento político, ideológico,
que ascende, então, ao Ministério da Saúde, ganha força e consegue, então, colocar em prática as suas questões, as suas concepções ideológicas, consegue colocar em prática por meio de política pública, por meio da ascensão desse movimento ao Ministério da Saúde. Então, as figuras, os líderes desses movimentos, então, desse movimento, começam a ter um papel importante na condução das políticas públicas de saúde mental no país. Esse movimento começa a ganhar outras agendas. A gente já viu que uma das agendas, então, era a destruição dos hospitais psiquiátricos, enfim, eles colocam como manicômios. Então, por uma sociedade sem manicômios, isso daí é um lema, então, desse movimento, mas outras agendas começam a aparecer também, como, por exemplo, a agenda da medicalização da vida. Dentro desse contexto, lugares, então, onde as pessoas não eram tratadas, cuidadas, de acordo com essas concepções, eram simplesmente medicalizadas, não é nem medicadas, é medicalizadas. Então, essas instituições, elas também não deveriam existir. E aqui entram, por exemplo, os ambulatórios, serviços que têm um modelo médico mais forte de cuidado, em que pesa a necessidade, então, da existência desse serviço. E esses serviços, então, eles não são priorizados na constituição de uma rede assistencial, e tal qual passa a acontecer com os hospitais psiquiátricos, os ambulatórios também começam a ser fechados Brasil afora. Imagino que vários de vocês devem ter experiências. Mas o que está na base é isso. Então, é a ideia de que o ambulatório é um lugar de medicalização da vida e não de cuidado, não de assistência. Esses lugares devem ser proscritos. O movimento da luta antimanicomial ganha também, enfim, na ideia do cuidado ser necessariamente em liberdade, então, não ao hospital psiquiátrico e não a qualquer tipo de tratamento em regime de reclusão. Daí porque o movimento da luta antimanicomial também não aceita as câmaras terapêuticas. A gente acabou de ter uma apresentação aqui sobre uma terapêutica, na ideia de o tratamento não sem liberdade, isso daí não é aceito. Então, você vem com a ideia de redução de danos. Basicamente, você coloca também para fora a possibilidade de tratamento utilizando a promoção da abstinência. Então, basicamente, você não vai querer que necessariamente o indivíduo deixe de usar droga, mas, basicamente, vai tentar reduzir eventuais danos que as drogas podem causar para ele. Por quê? Porque não se aceita a possibilidade de um cuidado, de um tratamento ocorrer num regime de reclusão. Então, as ideias de redução de danos começam a ganhar força e, basicamente, redução de danos acaba sendo a única possibilidade de tratamento ofertada pelo poder público nos últimos anos no país. A gente vai abrir para pergunta no final, a gente vai conversar bastante aqui sobre isso. O movimento da luta antimanicomial, então, outras agendas começam a aparecer, e aqui, né, enfim, uma situação interessante, porque não só a redução de danos ganha espaço, mas ganha espaço aqui também o movimento antiproibicionista. Ou seja, então, as drogas, na verdade, elas, em tese, não precisam ser proibidas, né? As drogas, elas podem, as pessoas podem ter direito, então, a usar drogas. E aqui é interessante, porque até do ponto de vista estético, se a gente pegar aqui, né, enfim, um post da luta antimanicomial, né, dia 18 de maio, a gente vê aqui com os passarinhos saindo da gaiola, e a gente vê aqui um movimento pela legalização da maconha, também do movimento da luta antimanicomial, umas folhas de maconha saindo da gaiola, né, que é basicamente, enfim, dentro de um mesmo contexto. Aqui um outro post, repressão não é solução, também no dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, também um movimento pró-legalização das drogas no país. Interessante, enfim, porque esse movimento ele ganha força, né, enfim, mobiliza bastante a sociedade e acaba, então, desembocando, né, enfim, na publicação de uma lei, a Lei 10.216, de 2001, então, essa lei tem 17 anos, é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, ou Lei Paulo Delgado. A gente está falando de questões históricas, lembrar que o Paulo Delgado apresentou o projeto de lei que deu origem a essa lei, mas, na verdade, o projeto de lei dele foi rejeitado no Congresso Nacional. O que acabou, então, sendo aprovado foi um substitutivo do projeto de lei do Paulo Delgado, que é completamente contrário, assim, não tem nada a ver o projeto de lei inicialmente apresentado pelo Paulo Delgado com o substitutivo aprovado.
E a Lei de 2016, enfim, que pese ter o nome da Lei da Reforma Psiquiátrica, pouco guarda relação com os princípios defendidos pelo movimento da luta antimanicomial no país. Se a gente olhar, essa lei ela é extremamente interessante e importante. E, se observada, ela salvaguarda direitos dos pacientes. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o artigo 2 da Lei de 2016 diz que, no seu parágrafo único, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concentrando as suas necessidades. O que significa isso? Significa que o tratamento para o paciente tem que ser de acordo com as suas necessidades. Se ele precisar de internação, ele tem que ter internação. Se ele precisar promoção de abstinência no seu tratamento para dependência química, ele tem que ter. Ou seja, o que tem que guiar a assistência ao indivíduo e a oferta de cuidado, oferta de serviços, não é questões ideológicas ou princípios ideológicos das pessoas que estão no poder. O que tem que guiar, na verdade, são as necessidades das pessoas, dos pacientes. Isso que é importante ficar claro para a gente. Inclusive, a Lei de 2016, no seu artigo 6º, trata de internações. Tanto é que regulamenta as internações em 3 tipos: voluntária, involuntária e compulsória. Ou seja, a questão da internação é prevista em lei e é um direito do indivíduo quando ele tem necessidade disso. Violação de direito, na verdade, é quando o indivíduo tem necessidade de um cuidado e o poder público não oferta o cuidado para ele. Isso sim é violação de direito. É importante, enfim, ficar claro para a gente aqui que, a partir do ano de 2010, então, o governo federal organiza e tenta organizar a assistência no SUS, Sistema Único de Saúde, pela construção, pela organização de redes assistenciais. Então, a gente tem aqui a constituição da Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergência, Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência, e no ano de 2011, então, é criada a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. A RAPS é criada em 2011, só que ela traz consigo essa forte inclinação ideológica. Por conta dessa questão, então, na Constituição da RAPS, a gente vê aqui que 3 serviços não constam da RAPS, apesar deles existirem e serem custeados pelo Ministério da Saúde. Quais são eles? O hospital psiquiátrico, hospital dia e ambulatório. Por quê? Por conta dessa questão histórica que a gente acabou de conversar aqui. Não pela ausência de necessidade técnica, não porque as pessoas não tenham necessidade de ter esse tipo de serviço, mas por conta de uma questão ideológica. Então, a RAPS passa a ser constituída por CAPS, Ciência da Gestão Psicossocial, residência terapêutica, que passa a receber, então, os indivíduos egressos de longos períodos de internação em hospital psiquiátrico, num processo de desinstitucionalização. Unidade de acolhimento, que é para pacientes que apresentam dependência química e perderam, enfim, o suporte social, familiar, e podem ter, então, na unidade de acolhimento, uma residência de caráter transitório. Lei de saúde mental em hospital geral. Esses 2 serviços que não são especializados em saúde mental, mas são importantes na construção da rede, que é a atenção básica, urgência e emergência, e as comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas, desde a constituição da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, pela portaria do Ministério da Saúde, a 3088, de 2011, a comunidade terapêutica já faz parte da rede. A grande questão também, como o Ministério da Saúde tinha aversão, enfim, a trabalhar com serviços que proviam cuidado necessariamente no sistema de base comunitária, as comunidades terapêuticas, então, passam a ser manejadas e passam a ser administradas pelo Ministério da Justiça, dentro do governo federal. E é assim que acontece até hoje na Secretaria Nacional de Prevenção sobre Drogas, na SENAD. Esse cenário, então, um cenário para a gente contextualizar essa situação, e então eu assumo a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde há 1 ano e 8 meses, comecinho de março do ano passado, e começo, a me deparar com uma série de inconsistências nas ações
que eram executadas pela Coordenação de Saúde Mental. A primeira delas era recursos que eram aportados para o financiamento de serviços, mas serviços esses que não existiam. Então, aqui a gente tinha, por exemplo, a primeira questão que a gente se deparou foi com o município de Fortaleza. O Ministério da Saúde custeava 10 serviços, 8 CAPs, 2 unidades de acolhimento, serviços que não existiam. Mesmo assim, o Ministério da Saúde continuava aportando recurso para esse serviço. A gente percebeu a situação parecida em Salvador, Curitiba, São Paulo e outros municípios. A gente começou a perceber que, na verdade, não era um problema circunscrito a alguns municípios, era um problema sistêmico. A gente começou a perceber que existiam outros problemas na condução da política. Só para vocês terem uma ideia, para a criação de um serviço da rede, você precisa aportar recursos para criar esse serviço. A gente aporta um incentivo para a criação. Então, aqui a gente consegue perceber, por exemplo, uma quantidade enorme de recursos que foi aportado para os municípios, e esses recursos não foram efetivados na criação de novos serviços. Aqui eu estou falando de 400 CAPs, eu recebi semana passada já novos dados, aqui são mais de 700 CAPs. 700 CAPs. O Ministério da Saúde mandou dinheiro e não foram criados. Leitos, quase 1.000 leitos de saúde mental em hospital geral. Residência terapêutica, quase 500. Várias unidades de acolhimento. Isso aqui mostrando problemas importantes de planejamento, execução e monitoramento da política. Esse aqui é um programa do Ministério da Saúde, programa emergencial de álcool e drogas para custeio desse serviço. Uma parte considerável do recurso aí foi aportado, mas não se configuraram em atenção para os indivíduos, para os pacientes. Obras canceladas, a gente já cancelou até agora 190 obras. O Ministério da Saúde tinha uma linha de crédito para construir CAPs, unidades de acolhimento. E não é porque a gente não quer ampliar a rede, porque esse recurso foi enviado para os territórios em 2013, 14, 15, até agora as obras sequer começaram. Então, a gente cancelou já 190 obras no Ministério. Recursos para processos de desinstitucionalização, aqui tem 2 exemplos, Juiz de Fora, Sorocaba, recursos, só Juiz de Fora, mais de R$1 milhão, Sorocaba, 5,5 milhões de reais, recursos não foram executados. A gente não tem prestação de contas desse recurso. Recurso para tratamento de dependência química, só o Rio de Janeiro, entre 2013 e 2015, recebeu 94 milhões de reais para tratar pessoas com dependência química. A gente mandou essa situação para o DENASUS, que é o órgão de auditoria do SUS, que a gente não sabe o que aconteceu com o recurso. Por conta disso, nós pactuamos numa instância do SUS, que chama Comissão Intergestores Tripartite, a CIT. A gente pactuou essa resolução número 35, a partir da qual, agora a gente está trabalhando nela, a gente já oficiou, municípios, tal. Agora a gente está trabalhando na constituição de uma portaria que os municípios que não prestaram contas desse recurso vão ter que devolver o recurso para a União. Aqui é um problema importante que diz respeito à questão da produção. Baixíssima taxa de ocupação em hospitais gerais, dos redes de hospital geral. Por quê? Problemas importantes, problemas técnicos. Esses redes de saúde mental em hospital geral, eles, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, eles não precisariam estar dentro de unidades especializadas no hospital geral, dentro de enfermarias psiquiátricas. Com a justificativa, na verdade, de que, se fosse feito isso, na verdade, esses lugares seriam mini manicômios. Então, na verdade, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, você poderia ter leitos para atender indivíduo com transtorno mental grave, esquizofrênico com quadro agudizado, indivíduo com transtorno afetivo bipolar, no quadro de mania psicótica, por exemplo, você poderia atender esse indivíduo numa enfermaria de clínica médica, com um indivíduo com pneumonia, o outro com uma laparotomia, o outro com a perna quebrada e um cara em mania psicótica. A gente percebe de cara que tem problemas técnicos importantes para conduzir qualquer assistência assim. Um outro problema é que, de acordo com as portarias do Ministério da Saúde, você não precisa ter equipes multiprofissionais completas. Por exemplo, você não precisa ter psiquiatra. Não precisava ter, agora vai precisar ter. Ou seja, no momento que o indivíduo tem um quadro clínico mais agudizado, que precisa de um profissional especializado para a condução do seu quadro clínico, você não pode prescindir desse profissional.
Mesma coisa se tem um indivíduo com quadro clínico grave, que está na UTI, e você prescindir, por exemplo, de um intensivista. A outra situação é que o Ministério da Saúde pagava na totalidade do leito, independente da taxa de ocupação. Então, o Ministério da Saúde pagava mais de 67 mil reais leito ano, que dava uma diária de mais de 180 reais, independente do leito estar ocupado ou não. Então, o Ministério da Saúde gastava mais de 80 milhões de reais ano com esses leitos pouco produtivos. Isso a gente mudou. A gente vai falar das mudanças na publicação da portaria, então, que muda a Política Nacional de Saúde Mental. Tratamento em hospital geral é importante, em leito, mais leito dentro de enfermarias psiquiátricas, com a necessidade de equipe completa, inclusive de psiquiatra, e a gente vai ter o parâmetro de produção para pagar o leito. Ou seja, não dá para a gente colocar a questão ideológica na frente das questões técnicas, né? Porque a gente pode ter questões como essa. A ausência de registro de produção, por exemplo, nos CAPs, só no passado, 167 CAPs, a gente não teve registro nenhum de produção, nenhum registro de produção. Pode ser um problema de registro, mas pode ser problema também de serviços inexistentes, como a gente identificou lá. E agora a gente está também, a gente fez uma resolução CIT, a gente vai mostrar mais para frente, serviços que não indicarem produção também vão ter seus recursos suspensos. CAPs funcionam com equipe mínima, 1 em cada 5 CAPs no Brasil não tem equipe mínima. Isso é um problema importante, porque, de acordo com as portarias do Ministério, equipe mínima de verdade, né? Então, qualquer problema na equipe mínima, a gente, com certeza, se reflete no problema de assistência para os pacientes. Matriciamento dos CAPs para atenção básica, isso aqui é uma situação extremamente importante, de acordo com a antiga política. Por quê? De acordo com as concepções de medicalização da vida, essas coisas, o ambulatório sumiu da rede. Então, você teria que ter só atenção básica e CAPs, para atenção de base comunitária. Se você tira essa instância de cuidado especializado e de grande potência de atendimento, de grande volume de atendimento com ambulatório, você precisa fazer com que a sua atenção básica seja extremamente potente e resolutiva, sob pena de você não conseguir dar conta dos seus pacientes em determinado território. Por que isso? Porque a prevalência de transtorno mental na população é extremamente alta. Então, quando foi organizada então, essa rede de base comunitária, só pensando em unidade básica de saúde e CAPs, para que tivesse uma potência grande, então, a atenção básica, e a gente sabe que, mesmo com matriciamento, não dá para a gente pensar nisso, ou seja, você tem indivíduo com quadro leve de depressão que pode receber cuidado e deve ir na atenção básica. Indivíduos com quadros mais complexos, no CAPs. Agora, você tem indivíduos que têm quadros intermediários, e que a maioria deles que não vai conseguir ficar na atenção básica, mesmo com o processo de matriciamento, mas também não precisa ficar no CAPs o tempo todo. Passar 3, 4 vezes na semana, fazer oficina. Não, o indivíduo é pelo contrário, você não quer que ele fique institucionalizado no CAPs. Você quer, na verdade, que ele consiga trabalhar, cuidar da sua vida. Ele tem transtorno afetivo bipolar, é como se ele fosse num consultório médico, médico particular. Ele vai lá, recebe o tratamento e vai cuidar da sua vida, cuidar da família, voltar a trabalhar. Então, dentro desse contexto de você prescindir dos ambulatórios, o CAPS tinha que ter um processo importante de matriciamento para atenção básica. Só que só 15% dos CAPs no Brasil fazem esse matriciamento para atenção básica. Outras possibilidades de matriciamento, como o NASF, a gente tem uma rede NASF ainda muito pobre no país, que não dá conta de fazer isso. Atendimento à crise, 1 em cada 5 CAPs só no país faz atendimento em crise. Isso daqui também já mostra para a gente um outro problema da constituição da rede. Ou seja, a gente tirou o hospital, né, enfim, do centro da rede, o hospital realmente também não pode ser o centro da rede, né, para colocar o CAPs, que também não pode ter esse papel que se colocou para o CAPs. Porque o CAPs, em tese, então, teria que fazer atendimento de reabilitação psicossocial, que foi o que ele foi, para que ele foi criado. Como você não tem ambulatório, a imensa maioria dos CAPs hoje faz ambulatório. Você tem que atender crise, né, enfim, no CAPS, que eu acho que é importante atender crise, mas não atender crise para substituir o atendimento em crise, por exemplo, no serviço de urgência e emergência, como muitas vezes é vendido por aí.
A outra questão é que, para você diminuir a internação, então agora a gente vai internar em CAPS, então você cria CAPS 3, que não é para internação. O CAPS 3 é para acolhimento. Quando o indivíduo tem indicação de internação, isso é importante a gente falar aqui, não sei se na plateia tem profissionais também, enfim, de saúde, mas quando o indivíduo tem indicação de internação, ele tem que ir para um hospital, ou para o hospital geral, quando tem leito, e não esse tipo de leito, leito de verdade, porque a maioria desses leitos de saúde mental que a gente via, eles não existiam, eram leitos virtuais, mas ele precisa ir para o hospital, ou para o hospital geral, ou para o hospital psiquiátrico, né, quando tem indicação de internação. Quando ele tem um quadro que pode ser manejado no CAPS, enfim, numa situação de acolhimento, então é que você não precisa de médico, por exemplo, para o indivíduo ficar no acolhimento no CAPS 3 ou no CAPS AD3. Então é importante a gente identificar essas situações, porque, por exemplo, se um médico identifica um indivíduo que tem indicação de internação, não interna esse indivíduo, simplesmente acolhe no CAPS 3, e esse indivíduo tem alguma complicação e tem algum dano para ele ou para outra pessoa por conta disso, o médico vai ser responsabilizado. É importante que essas questões fiquem claras para a gente. Mas, voltando a essa questão, então, o CAPS ele tem que fazer reabilitação psicossocial, atendimento ambulatorial, atender crise, fazer internação, organizar a rede, fazer matriciamento. Não existe um serviço que consiga fazer com qualidade todo esse tipo de serviço, né? Senão a gente vira na história do pato, que é o único bicho que nada, canta, voa, mas não faz nada direito. Porque é impossível você assumir todas essas funções. Então a gente precisa ter uma rede, essa que é a questão, a rede precisa contar com serviços distintos para ofertar distintos cuidados para as pessoas, e de acordo com as necessidades das pessoas. Você não pode ter um serviço. Então, essa questão de falar em rede substitutiva, serviço substitutivo, não é assim que a gente tem que organizar a rede. E não é assim que a gente passa a organizar a rede a partir de agora. Nada substitui um serviço. Internação precisa, não é o CAPS que vai substituir a internação. Ambulatório precisa, o CAPS não vai substituir o ambulatório. Ou seja, a gente precisa ter uma rede com múltiplos serviços para dar conta das múltiplas necessidades que as pessoas apresentam. E essa aqui é a resolução CIT número 36. Se os indivíduos, se os serviços não tiverem produção de maneira suficiente, informados do Ministério da Saúde, esses recursos também vão ser suspensos. Com a ideia da gente dar, enfim, uma gestão, enfim, importante para essa rede de atenção psicossocial. Também não adianta a gente ter uma rede constituída, mas uma rede constituída no papel. Na hora que você vai ver na ponta, essa rede, na verdade, não existe, né? A gente precisa ter uma gestão importante do serviço. E aí, vale para todos os serviços que constituem a rede, né? Ainda alguns problemas que a gente acabava enfrentando, então, falhas das avaliações dos hospitais psiquiátricos para o PNAH. O PNAH, acho que vocês devem conhecer, Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. A última portaria de indicação e descredenciamento de hospital psiquiátrico pelo PNAH foi a portaria 1727, do final de 2016. O que a gente acabou identificando foi uma série de inconsistências na condução dessas avaliações. O Estado do Rio Grande do Sul foi até judicializado, a Clínica Paulo Guedes saiu da lista, foram 27 hospitais indicados por descredenciamento. Aqui em São Paulo, 9 hospitais, deles a imensa maioria com problema também no processo de avaliação, problemas de ordem formal, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Isso, na verdade, são problemas que chegaram para a gente não fez, na verdade, ainda, né, seja necessário, a gente está avaliando essa situação, talvez fazer uma auditoria de como o PNAH foi realizado. Tamanhos problemas encontrados, problemas de ordem formal. O PNAH, basicamente, ele foi criado para dar sustentação, para justificar o fechamento do hospital psiquiátrico do Brasil afora. Mas a grande questão é que o PNAH não foi sequer, não foram observadas as questões formais para sua realização em vários estados, que a gente está investigando agora. Pacientes falecidos que recebiam benefício do Ministério da Saúde, programa de volta para casa, mais de 300, no quantitativo de quase 4.000.
Irregularidades em programas de desinstitucionalização. Isso é interessante, em especial em Sorocaba, Juiz de Fora aqui novamente, mas o tal psiquiatra que era, né, enfim, acusado de violação de direitos, que a gente acabava observando, tive denúncias disso, a gente encaminhou para o Ministério Público e para o DENASUS essa situação, de denúncias de violação de direitos nas residências terapêuticas. No município de Sorocaba, por exemplo, altas taxas de mortalidade desses indivíduos nas residências terapêuticas. Desvio de recursos. A grande questão aqui é que se você simplesmente tira um indivíduo de um lugar e põe no outro, obedecendo uma retórica, isso daí não vai adiantar nada. Violação de direitos, na verdade, indivíduos fragilizados, vulneráveis, isso pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer no CAPS, pode acontecer no hospital, pode acontecer na residência terapêutica, como a gente está percebendo. Novamente, o que precisa guiar as ações do poder público são questões técnicas, e não questões teóricas e retóricas. A ausência de prestação de contas, enfim, para editais e convênios do Ministério da Saúde, a gente tem vários desses convênios. A imensa maioria do recurso que foi para efetivar ações na área de saúde mental, a gente não sabe o que aconteceu com o dinheiro. Percursos formativos, programas de reabilitação psicossocial, qualificação de ações de álcool e drogas, escola de redução de danos, escola de supervisão clínico institucional, avaliar CAPs, enfim. E a gente está cobrando posição dos gestores sobre esse recurso. Revisão de programas de prevenção ao uso de álcool e drogas. O Ministério da Saúde tinha 3 programas. Elos, Tamo Junto e Famílias Fortes. Programas de prevenção em álcool e drogas no país. A grande questão, assim, são programas interessantes, programas internacionais, foram traduzidos, foram adaptados para serem realizados aqui no país. A grande questão é que no processo de adaptação transcultural, que é importante nesse processo, de trazer um programa de fora para outro país, o governo brasileiro acabou se valendo, né, um norte de redução de danos, e basicamente num desses programas, o Unplugged, que é o Tamo Junto, na hora de você fazer a formação das pessoas que vão trabalhar com os adolescentes, na aula de álcool, completamente diferente do que era no programa original. Na aula de álcool, basicamente a ideia que se passava para o adolescente, nessa ideia de redução de danos, era assim, olha, não é que você não pode beber, você pode beber desde que você não cause muito problema para a sua vida. Ou seja, é exatamente o que você não pode falar para os adolescentes. A gente, inclusive, tem, né, enfim, esse programa, né, enfim, a gente tem um material do programa que a gente acabou de revisar, agora a gente vai fazer um novo estudo. E se for efetivo, e se não levar a dano às pessoas, aí sim a gente vai usar como política pública. Para piorar, o Ministério da Saúde, em 2015, recebeu esses relatórios com a ação iatrogênica do programa, e mesmo assim continua usando esses programas como prevenção de álcool e drogas no país, inclusive aqui no município de São Paulo. Usando como política pública, na verdade. Revisão de convênios com instituições de pesquisa, como Fiocruz, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Santa Catarina. A gente tinha um programa, por exemplo, como universidade, para um curso em crise, que estava orçado em 5,5 milhões de reais, para fazer um curso à distância de crise, de capacitação. A grande questão, além do volume grande de recursos, era um descompasso que tinha entre o grande volume de recurso e a oferta, o tipo de retorno, de produto que ia ser ofertado. A gente está contingenciando esses recursos, a gente já contingenciou para o Ministério da Saúde mais de 60 milhões de reais. A gente também está trabalhando agora em outros cursos que estão fora da coordenação de saúde mental. No Ministério da Saúde tem uma secretaria, que chama SEGET, Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação e Saúde. A gente tem outros cursos também, que tem uma carga ideológica muito forte. Tem um desses cursos, focado na área de álcool e drogas, que 1/6 do curso é um módulo inteiro que, basicamente, faz uma crítica, uma contraposição ao sistema capitalista. Porque, na verdade, assim, se fosse o sistema socialista que estivesse fazendo crítica, eu também iria cortar esse curso. Porque um curso de saúde mental não deve se prestar a fazer proselitismo, né? E é basicamente o que esses cursos vinham fazendo, né? Então,
Questões técnicas eram de menos que importavam aqui. A gente aqui está falando basicamente de questões de processo. Aqui são questões de indicadores. Quais são os indicadores da saúde mental no Brasil? Né? São muito ruins também. Então, por exemplo, taxas crescentes de suicídio. O maior fator de risco para o suicídio é a presença de transtorno mental. A gente cuida muito mal das pessoas com transtorno mental no país, taxa do suicídio, obviamente, lá em cima. Aumento da mortalidade relacionada à presença de transtorno mental. Tem cada vez morrido mais gente com transtorno mental no país, e mais precocemente. Altas taxas de moradores de rua com transtorno mental grave. Expansão das cracolândias no Brasil. Costumo dizer que um dos primeiros compromissos que eu tive no Ministério da Saúde foi para o município de Cuiabá. Eu fui para Cuiabá para participar de uma audiência pública sobre a Cracolândia de Cuiabá. A gente pensa em Cracolândia, de São Paulo, mas a gente tem Cracolândia no Brasil inteiro. Esse é um problema gravíssimo. Claro que tem vários fenômenos envolvidos nessa questão. A grande questão é que, nesses últimos 20 anos, a gente vem com uma postura de oferta de cuidado, de assistência para as pessoas, totalmente ineficaz. Aumento das taxas de dependência química na população brasileira. Aumento nos afastamentos da Previdência Social por depressão e, mais recentemente, por crack. Estourou. Por quê? A gente trata mal as pessoas, cronifica seus quadros clínicos, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem cuidar da vida, não conseguem cuidar das suas famílias. Superlotação nos serviços de urgência e emergência, porque você não tem vaga para internar, o indivíduo fica amontoado em serviços de emergência e de urgência Brasil afora. Aumento de doenças mentais graves em presídios. Eu acho que a gente pode ousar dizer que o grande manicômio hoje no Brasil são os presídios. O que é interessante, isso aqui é um estudo clássico, uma curva de Penrose, não sei se vocês já ouviram dizer. Curva de Penrose, o Lionel Penrose foi um pesquisador britânico que fez estudos nos Estados Unidos, e esse estudo foi replicado em vários lugares. Conforme você vai diminuindo a oferta de leito para a internação de pacientes com transtornos mentais agudizados, você vai aumentando a taxa de indivíduos presos. Por quê? Porque os indivíduos se vulnerabilizam, entram em conflito com a lei e são presos. No Brasil, eu só estou trazendo um exemplo, daqueles indicadores todos, só da questão do encarceramento. Esse aqui é um estudo conduzido no Brasil, publicado em 2014, na revista PLOS ONE, das revistas científicas de maior prestígio internacional. Foi conduzido por um grupo de colegas da Unifesp e da Federal do Rio Grande do Sul, mostrando altas taxas de indivíduos com transtornos mentais graves nas prisões aqui no estado de São Paulo. A gente apresentou esse cenário na Comissão Intergestores Tripartite, na CIT, esse diagnóstico, no mês de agosto do ano passado. Foi constituído um grupo de trabalho com gestores estaduais, municipais e do Ministério da Saúde. É óbvio que teve uma repercussão muito grande na mídia, enfim, na ocasião, em agosto. Era uma política conduzida, enfim, e essas questões eram vendidas sempre como verdades absolutas, inquestionáveis, quase dogmas. Na hora que você coloca isso em xeque, é óbvio que você causa um certo, frisson. Isso daí acabou acontecendo, então, foi constituído esse grupo de trabalho, que acabou, então, desencadeando a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, que eu passo a mostrar aqui para vocês. Esse grupo de trabalho começou, então, as suas atividades em agosto do ano passado, e a política, então, foi modificada no mês de dezembro. Primeira coisa, então, que a política modifica, a gente modifica a constituição da rede de atenção psicossocial no país. A gente inclui, então, hoje, a partir de dezembro já do ano passado, passa a constituir oficialmente a RAPS, hospital psiquiátrico, hospital dia e ambulatório. Isso não acontece em detrimento dos outros serviços, para deixar bem claro. Os outros serviços continuam a fazer parte da rede. O que a gente precisa, na verdade, é uma rede equilibrada, diversificada, com vários pontos de atenção distintos, que precisa de expansão, precisa de crescimento. A gente ainda tem um número deficitário de serviços, e fortalecida. Não adianta também a gente expandir a rede com serviços capengas, serviços que não existem,
que funciona mal. Então, esse processo de monitoramento do Ministério da Saúde passa agora a ser fortalecido. Esse daqui é um slide que eu sempre levo, né, enfim, porque, em geral, enfim, a gente precisa fazer um diálogo com a plateia, né, enfim, então tem várias pessoas que falam, não, mas vocês agora só estão privilegiando isso em detrimento daquilo. A gente não está fazendo o que outras gestões fizeram no Ministério, que é privilegiar serviço em detrimento de outros. A gente, na verdade, está trabalhando para tentar fortalecer a rede como um todo. Então, por exemplo, habilitações, só o ano passado a gente habilitou mais de 100 serviços, mais de 100 CAPs. A gente criou, ano passado, 108 CAPs no país. Ou seja, a gente investe também na ampliação de outros serviços. Residência terapêutica, a gente criou 92 residências terapêuticas. A gente criou 140 leis de saúde mental e saúde geral, 3 unidades de acolhimento. A gente ainda está tocando algumas das obras que estão em curso. A grande questão que a gente tem aqui, e isso daí a gente investiu no passado mais de 80 milhões nessas ações. Isso acabou levando, né, essas e outras ações que eu vou apresentar para vocês daqui para frente, a gente passa de um orçamento no Ministério da Saúde, que era por volta de 1 bilhão e 200 milhões de reais ano, para 1 bilhão e meio de reais, 1 bilhão e 500 milhões de reais. A gente teve um aumento importante do orçamento, inclusive, do Ministério da Saúde, para dar conta dessas ações que eu estou mostrando para vocês a partir de agora. Residência terapêutica, então, a gente passa a investir nas residências terapêuticas, não só como um equipamento para receber indivíduos egressos de longos períodos de internação no hospital psiquiátrico, mas aqui também para receber indivíduos em outra situação de vulnerabilidade. A gente tem uma série de indivíduos. E aí a gente não precisa de dados. Eu apresentei alguns estudos aqui para vocês. Eu moro aqui em São Paulo, apesar de estar em Brasília nesse 1 ano e 8 meses, eu moro aqui em São Paulo, lá em Higienópolis. Para eu ir de domingo, né, que eu tenho voltado aqui no final de semana, a família está por aqui, para eu ir da minha casa até a padaria tomar café da manhã com meu filho, eu devo encontrar pelo menos meia dúzia de indivíduos francamente psicóticos. E a gente, na verdade, lida com essa situação de um jeito quase que banalizado, né? Então, daí a importância da gente abrir a residência terapêutica para outra função que não só receber indivíduos egressos de longos períodos de internação em um hospital psiquiátrico, mas a gente abre aqui também para receber indivíduos com transtornos mentais graves em situação de rua. Essa é uma situação interessante, porque aí é uma outra crítica que vem também, enfim, cheia de um ranço ideológico, né, grande, que qualquer trabalho que você faça com morador de rua, já vem logo aquela pecha de você ter uma ação higienista, né? Como se você, então, tivesse que conviver, né, enfim, com a maior degradação que acho que um indivíduo pode ter, que é morar na rua. Em relação aos ambulatórios, o ambulatório é extremamente importante para a constituição de uma rede de base comunitária, porque os CAPs são importantes, é óbvio, a gente está expandindo os CAPs, a atenção básica é importante, mas a gente precisa dar potência, a gente tem que ter volume. Talvez 1 em cada 4 indivíduos, em algum momento da vida, vai apresentar um transtorno mental. Isso daí é uma grande quantidade de pessoas e que vão precisar de atendimento. A gente precisa ter serviços de base comunitária que deem volume para o atendimento. E o ambulatório é o lugar que a gente consegue fazer isso. E aqui não é essa ideia de serviço de medicalização. Hoje, na rede, se a gente quiser fazer, tem um indivíduo, um paciente, que a gente quer encaminhar para psicoterapia, a gente caminha para onde? Psicoterapia. Não tem. Por que não tem? Porque você não tem mais ambulatório. O CAPS é um serviço que os psicólogos trabalham numa outra lógica de trabalho, de reabilitação do indivíduo. Psicoterapia você não tem onde fazer. E os ambulatórios é um serviço que a ideia é que eles possam não só ter um atendimento médico, mas também um atendimento psicológico e de outras áreas do conhecimento. A gente instituiu, então, um financiamento para os ambulatórios, não adianta só você colocar na RAPS, mas a gente abriu uma linha de crédito, de financiamento, para a criação de equipes, para fazer um atendimento ambulatorial. E aqui é uma coisa que interessa, acho que para os tais, acho que um ponto importante,
A portaria que cria as equipes ambulatoriais, que coloca o ambulatório na rede, é a portaria 3588, de 2017, dezembro de 2017. Em maio desse ano, a gente publicou a portaria 544, em maio agora de 2018, que a gente coloca, então, os 2 lugares que podem receber recurso para ambulatório, que é, então, as clínicas especializadas e os hospitais psiquiátricos. Então, os hospitais psiquiátricos passam agora, então, a poder ter ambulatórios, né, enfim, custeados por recursos do Ministério da Saúde dentro da sua área. Então, você pode ter esse recurso do Ministério da Saúde nos hospitais psiquiátricos, né, para atendimento ambulatorial. A gente cria um novo modelo de CAPS, é o CAPS álcool e drogas tipo 4, CAPS mais potente, médico 24 horas, para atender pacientes em situações de cracolândia, em cenas abertas de uso de álcool e drogas, para dar mais potência também no atendimento de pessoas nessa situação. Os leitos de saúde mental e hospital geral, a gente continua expandindo esses leitos, mas esses leitos precisam estar dentro de unidades especializadas, e precisam contar com médico psiquiatra, obviamente que além de todos os outros profissionais. E o atendimento aqui também a gente vincula com a produção do leito. As internações, que a gente quer, então, internações breves para pacientes agudos. É isso que a gente mira como sendo o objetivo maior das nossas ações em relação aos hospitais. A gente quer hospital para pacientes agudos, né? E para ter qualidade, a gente reajustou. Então, foram 2 reajustes para os hospitais psiquiátricos nas diárias de dezembro para cá. Então, a gente teve o primeiro reajuste, na portaria 3588 de 2017, reajuste de 65%. Foi um reajuste, enfim, que teve uma base aí, enfim, também não foi simplesmente um reajuste que a gente fez sem ter nenhum posicionamento técnico. A gente chegou nesse valor a partir de um estudo que a gente fez no Ministério da Saúde, na coordenação de economia da saúde. Na verdade, pelos estudos que a gente fez, uma diária no hospital psiquiátrico hoje não, quando foi feito o estudo, né, R$ 120. Hoje deve chegar a um pouco mais de 130. Isso pensando no Brasil como um todo. A gente chegou no valor máximo da diária em 82, numa ideia que foi pactuada, então, na Comissão entre Gestores Tripartite, que o Ministério da Saúde arcaria com 2/3 do valor e os gestores locais, enfim, arcaria também com recurso, já que os serviços do SUS têm essa característica tripartite. Os processos de negociação, vocês podem imaginar que os processos não são fáceis. A gente teve uma negociação na tripartite, porque, bom, mesmo depois de 9 anos sem reajustar, porque se tinha como objetivo claro a asfixia financeira dos hospitais psiquiátricos, né? Depois de 9 anos sem reajuste, o que acabou acontecendo, então, que a gente deu esse reajuste de 65%, mas aí vem aquela ideia, né? Bom, isso aí agora, então, todo mundo vai deixar todo mundo internado agora, vai criar um monte de morador com dinheiro e tal. Então, para evitar isso, a gente acabou pactuando com gestores estaduais e municipais que internações mais de 90 dias, o valor, então, da diária cairia. Naquela ocasião, então, a gente pactou que cairia o valor pela metade. Só que se caísse pela metade, a gente aumentou de 49 para 82. Se caísse pela metade, ficaria 41, logo, menos do que a gente já vinha pagando, 49. Então, a gente conseguiu, né, fazer um outro trabalho aí com os gestores estaduais, municipais, e que a gente, então, internação mais de 90 dias continua sendo um valor menor, nessa perspectiva de não incentivar a permanência de moradores no hospital, mas a gente conseguiu, então, passar para um valor maior, um valor intermediário. Então, o que a gente mudou nessa portaria, então, aqui, 2434, publicado agora em agosto, que foi esse novo reajuste, que tem internações de mais de 90 dias, o valor do reajuste, então, fica metade desse valor original. Então, foi 65, então, mais de 90 dias é metade de 65%, o que dá uma diária de 60 e poucos reais. Ok? Isso, incorporando no teto MAC, né, enfim, estados, municípios, cerca de 100 milhões de reais.
com esses dois reajustes. Esse aqui acho que é um outro ponto importante para os hospitais, que é o incentivo financeiro 100% SUS. No ano de 2012, o Ministério da Saúde, então, publica, né, enfim, a portaria do 100% SUS. Então, para os hospitais que ofertam esse tipo de cuidado, teriam um acréscimo, né, enfim, no recurso para o serviço, para os hospitais que trabalham, então, nessa perspectiva. A grande questão, mesmo não estando na portaria da criação do 100% SUS, mas por conta de uma nota técnica da antiga Coordenação Nacional de Saúde Mental, os hospitais psiquiátricos não podiam, então, participar desse programa, então não podiam ter esse aporte adicional de recurso financeiro. Então, agora, nesse mês que passou, nós publicamos a nota técnica 103, de 2018, a partir da qual os hospitais psiquiátricos passam, então, a ter direito a participarem do programa 100% SUS. Então, daí é uma outra situação importante também para os hospitais psiquiátricos, enfim, porque eles podem, então, agora participar desse programa. Até estava conversando com algumas lideranças aqui, né, dos hospitais. Eu tive uma reunião em Brasília, agora recentemente, com o pessoal da CGOSP, que cuida desse programa no Ministério da Saúde, e o pessoal falou que a procura dos hospitais por esse programa ainda está bastante pequena. Então, acho que vale a pena agora, com isso, né, enfim, os hospitais aí se organizarem para pleitear, então, esse incentivo financeiro adicional. Uma outra situação que eu acho que é importante a gente conversar um pouco aqui, né, enfim, conversar aqui nesse momento, é em relação a outras possibilidades de incentivo financeiro para os hospitais. Porque, claro que você reajustando o valor da diária, claro que isso daí ajuda bastante o famoso doravante, então daqui para frente. Mas a parte considerável dos hospitais tem um passivo, né, enfim, de dívida, de problemas grandes ao longo desses últimos tempos, e tem dificuldade, muitas vezes, para fazer investimento nos hospitais, enfim. Uma situação interessante para ajudar no investimento nos hospitais, para a compra de material, para a reforma, tal, são as emendas parlamentares. Basicamente também por questão de entendimento do Ministério da Saúde. E então, o que acontecia até então, né? Então, vamos lá. Então, o que acontecia basicamente até então é que, quando chegava a solicitação de emenda parlamentar na coordenação, via de regra, não ia para frente, né? Aí a gente, como mudou a concepção do entendimento, a gente mudou isso daqui também. Então, ano passado, por exemplo, mas ainda os números ainda são muito pequenos, mas a gente vê que tem um indicativo aqui de mudança. Então, por ano passado, nós aprovamos as 173 emendas parlamentares, só na coordenação, 173. De hospital psiquiátrico, 2. 2018, então, até agora, 162. Já tem 10 hospitais psiquiátricos, ou seja, já tem um volume maior. Mas, então, a partir de agora, eu acho que é importante também, né, enfim, os hospitais psiquiátricos se organizarem e se valerem também dessa possibilidade de aporte de recurso, né? Porque a imensa maioria dos recursos... então, porque era o que acabava acontecendo, né? Ou seja, os hospitais solicitavam as emendas parlamentares, conseguiam, e na hora da avaliação do mérito técnico, não ia para frente, novamente, por questão de entendimento. E o entendimento agora é outro. Na verdade, o que a gente quer agora é investir na rede como um todo. Eu não vou cortar as 171 outras emendas. Eu quero também que os CAPs tenham emenda, unidade de acolhimento e qualquer outro serviço que compõe a rede. Mas eu quero que os hospitais também tenham, né? Porque são serviços importantes para o país. Eu vi aqui uma apresentação de uma colega que me precedeu aqui, falando que no Brasil hoje nós teríamos 32 mil leitos. Não é. A gente tem metade disso. Leito em hospital psiquiátrico especializado, hoje no Brasil inteiro, a gente tem 16 mil leitos, um pouco mais de 16 mil. A gente chegou a ter 120 mil leitos. Hoje a gente está com 16 mil leitos. Se a gente juntar com leitos de saúde mental em hospital geral, a gente vai para mais ou menos aí 21 mil leitos. O que significa isso? Significa que no Brasil, com uma população de 208 milhões de habitantes, a gente tem uma taxa de leito habitante de 0,1 leito para cada 1.000 habitantes. 0,1 leito para cada 1.000 habitantes. O que significa isso?
vários estudos mostrando que qualquer sociedade que tem uma taxa de leito menor que 0,3 leito para cada 1.000 habitantes, começa a colocar a sua população em risco. Risco do quê? De suicídio, risco de encarceramento e risco de aumento de população com transtorno mental grave em situação de rua. Basicamente o que está acontecendo no Brasil. Não tem muito milagre, né? Então é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, a gente quer que os hospitais psiquiátricos sobrevivam bem, para que possam ofertar cuidado e cuidado de qualidade para os pacientes. E essa é uma alternativa da gente ter investimento nos hospitais. Então, acho que também é uma situação que acho que vale a pena os hospitais, enfim, se mobilizarem para isso. Como a terapêutica, foi falado aqui, né? Enfim, a gente passa a trabalhar com as formas terapêuticas também. Final do ano passado, a gente criou um grupo de trabalho envolvendo o Ministério da Saúde, Justiça, Desenvolvimento Social e Ministério do Trabalho, esses 4 ministérios, para trabalhar as questões de álcool e drogas no país, no âmbito federal. Que a gente possa ter ações intersetoriais. Uma delas é investimento com as terapêuticas, e a gente, agora, deve fazer umas 2 semanas, a gente publicou o resultado do edital que a gente abriu. A gente passa a fazer um investimento e ampliação de vagas com as terapêuticas. A gente sai de 2.800 vagas financiadas pelo governo federal, a gente passa para 9.395 vagas. Isso com apoio de recursos de 120 milhões para os próximos 12 meses. A gente deve acolher aqui mais ou menos de 25 a 28 mil pessoas nos próximos 12 meses. A gente credenciou 412 comunidades terapêuticas. A novidade, então, né, a partir de um trabalho intersetorial, a gente fez um reajuste também para as comunidades terapêuticas de 12% no valor da vaga. A gente passa a exigir equipe especializada no edital para credenciamento, projeto terapêutico e estrutura física apropriada para o acolhimento das pessoas, para que a gente possa ter também um cuidado de qualidade nessas instituições ofertadas para os nossos pacientes. A gente passa a monitorar as ações de um jeito potente, a gente viu uma parte considerável dos problemas que a gente tinha, diziam respeito ao monitoramento, a falhas de monitoramento. A gente passa a investir em ações de prevenção, começando com prevenção do suicídio. O governo brasileiro, apesar do aumento das taxas de suicídio no Brasil, o governo brasileiro é signatário de um documento da Organização Mundial da Saúde que prevê a redução das taxas de suicídio no país em 10% até 2020. Em que pese isso, as taxas de suicídio no Brasil só sobem nos últimos 15 anos. Então, isso daqui também não tem a ver com o governo Temer. Eu também não estou aqui para defender o governo Temer, mas eu acho que a gente não pode, enfim, misturar as coisas. É claro que a gente sabe que problemas políticos, econômicos graves podem impactar essa situação, mas a gente vem tendo problemas de aumento nos últimos 15 anos, por problemas do jeito que a gente oferta cuidado na área de saúde mental no país. Por conta disso, em setembro do ano passado, a gente lançou a Agenda de Ações Estratégicas para a Prevenção do Suicídio. A gente lançou o primeiro boletim epidemiológico. No Brasil, a gente não tinha ideia de como é que era a epidemiologia do suicídio no país. A gente passa a fazer ações para jornalistas, projeto em estados prioritários. A gente pegou 6 estados prioritários que têm taxas de suicídio que, na média, descolam do resto do país. São eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e Piauí. A gente descobriu isso por conta do boletim epidemiológico, desse estudo que a gente fez no país, um estudo pormenorizado do suicídio, junto com a Secretaria de Vigilância à Saúde, no Ministério da Saúde. A gente publicou isso ano passado. Acordo de cooperação técnica com o CVV. A gente passa a fazer um acordo de cooperação técnica, então, em março do ano passado, a partir do qual, então, as ligações do CVV passam a ser gratuitas, por meio do telefone 188. E ações com populações indígenas. A gente sabe que várias populações indígenas têm altas taxas de suicídio. A gente começa a fazer ações específicas com essas populações. A gente lançou uma série de materiais, enfim, materiais para gestores, profissionais da área de saúde, para a população em geral, falando sobre suicídio, risco, de como proceder em situações de risco de suicídio. Material para jornalistas, a gente lançou o boletim epidemiológico,
Então, são materiais que estão disponíveis aqui no site do Ministério. Aqui foi o lançamento das nossas ações, então, em setembro do ano passado, lá no Ministério. Nas ações com o CVV, além do telefone 188, a gente passa, então, a fazer um aporte financeiro para o CVV, para ajudar na reorganização do CVV. Por quê? Na verdade, no ano passado, em 2016, o CVV atendeu mais ou menos 1 milhão de ligações em 2016. Passando, então, para a gratuidade da ligação, o CVV, ano passado, atendeu 2 milhões de ligações. E esse ano, no outro evento que a gente teve em Brasília, Perspectiva, então, conversando com os representantes do CVV, a expectativa para esse ano é de 2,5 milhões a 3 milhões de ligações. Então, o Ministério da Saúde passa a trabalhar do jeito mais importante, em parceria com o centro. Para esses 6 estados prioritários, o Ministério da Saúde aporta R$ 1,5 milhão, para esses 6 estados que têm as taxas de suicídio maiores do país, com a expectativa de realizar planos locais de prevenção do suicídio, levando em consideração as necessidades locais. E, identificando, então, esses problemas, a gente está organizando, então a gente já organizou os planos de ação, por exemplo, com tratamento de cuidado em pós-venção, enfim, com várias questões que, em dando certo, a gente deve ampliar isso para o restante do país. Ações envolvendo a população indígena, a gente publicou em outubro do ano passado uma portaria no Ministério da Saúde, portaria 2663, que passa a aportar um recurso adicional para os serviços da rede que atendem populações indígenas, para tentar fazer frente ao problema do suicídio nessa população. Dia 30 agora, então, daqui uma semana, menos de uma semana, a gente vai lançar esse programa, que é um incentivo financeiro para a pesquisa na área de suicídio, área de pesquisa no SUS, para que as nossas ações possam ser ações baseadas em evidência. A prevenção do suicídio precisa ser baseada em evidência. A gente vai abrir essa linha de fomento à pesquisa, numa parceria do Ministério da Saúde, com o National Institutes of Health, que é um órgão do governo americano, e uma parceria que, para cada real que o governo brasileiro coloca, o governo americano coloca a contrapartida de R$1 para a gente fomentar a pesquisa do suicídio, de prevenção do suicídio no SUS. É interessante falar sobre suicídio, mas, já que a gente está falando num evento aqui de hospital psiquiátrico, a gente pode fazer quantas ações de prevenção do suicídio a gente quiser, mas muito disso está ligado à prevenção do sucesso de qualquer ação de prevenção do suicídio, está ligado à qualidade do cuidado ofertado à população. Aqui eu vou trazer 3 situações bem rápidas para a gente identificar isso. Esse trabalho aqui foi publicado numa revista chamada Molecular Psychiatry, talvez uma das principais revistas de psiquiatria no mundo hoje. Artigo publicado ano passado. Mostra aqui uma situação numa região no sul da Austrália. Aqui é interessante, enfim, porque conforme vai diminuindo as taxas, vai diminuindo o número de leitos para a internação de paciente com transtorno mental grave, nessa região no sul da Austrália, você vai aumentando a taxa de suicídio, em vermelho. As autoridades, diferente do que acontece no Brasil, as autoridades lá, enfim, se tocarem e falaram, caramba, não dá para a gente continuar nessa situação. Então, passaram a aumentar as taxas, o número de leitos para a internação de pacientes com transtorno mental grave, aqui em azul. Conforme eles aumentam o número de leitos para a internação dos pacientes, a taxa de suicídio volta a cair. Esse trabalho foi publicado no JAMA. O JAMA também é um jornal americano, um dos jornais mais importantes aqui, não só na psiquiatria, mas em toda a comunidade médica. Trabalho feito nos Estados Unidos mostrando diminuição de leitos para internação de pacientes com transtornos mentais graves e o aumento de suicídio. Esse trabalho publicado no JAMA. E esse trabalho aqui, no Brasil, Aqui é o número de leitos que a gente vem tendo no Brasil. Hoje por volta de 16 mil. E aqui, as taxas de suicídio só aumentando no país. Ou seja,
não tem como a gente lidar com esse cenário de prevenção do suicídio se a gente não tiver aberto para a necessidade que a gente tem para mudar o modelo que a gente tem de prestação de serviço público na área de saúde mental no país. Claro que a gente precisa de serviços de base comunitários fortalecidos, mas isso daí não pode ser um fator para a gente desprezar a necessidade que a gente tem de internação psiquiátrica. Eu sempre conto uma história, né? Eu sou professor universitário, tenho, por exemplo, um projeto de pesquisa com os colegas no Canadá. Recentemente, em Hamilton, lá no Canadá, abriram um hospital psiquiátrico, mais de 300 leitos, 14 unidades especializadas. E, na verdade, se alguém falar para mim que o Canadá desrespeita mais direitos humanos do que o Brasil, eu vou dar mão palmatória. Parte do meu doutorado eu fiz na Inglaterra, morei um tempo na Inglaterra. Eu fiquei lá no hospital psiquiátrico, chamado Maudsley, um hospital psiquiátrico lá em Londres. Londres, a Inglaterra como um todo, tem um sistema de atenção da saúde mental de base comunitária invejável. E a gente muito se espelha no modelo inglês de saúde como um todo de base comunitária. Mas, na Inglaterra, se tem vários hospitais psiquiátricos. Ou seja, basicamente, para a gente ter em mente que uma coisa não exclui a outra. Novamente, a gente precisa ter uma rede equilibrada de atenção à saúde. ECT, eletroconvulsoterapia, extremamente importante, é o maior poder para o tratamento de indivíduos que apresentam quadros depressivos graves, refratários, por exemplo. A gente passa agora a poder comprar aparelhos com recurso do governo federal. Isso daqui está lá no site do Fundo Nacional de Saúde. A gente ainda não consegue financiar o procedimento, mas a gente já consegue custear a compra do aparelho. Prevenção em álcool e drogas, a gente passa, então, a reorganizar esses programas. A gente já fez esse trabalho, agora a gente vai começar, junto com a parceria com a Unifesp, aqui de São Paulo, a aplicar esses programas para ver a sua real efetividade. E fazer política de prevenção na área de álcool e drogas baseadas em evidência, nos dados que a gente realmente tem. A gente não pode expor as pessoas ao programa de prevenção que der na nossa cabeça, né? Porque, ao invés de prevenir, a gente pode causar uma ação iatrogênica, como estava acontecendo. O programa de autismo, a gente passa a fazer agora uma ação de capacitação de pais e cuidadores na área de autismo. O país aqui é uma grande dívida que a gente tem aqui. Ferramentas para a condução da política, né? Enfim, uma das coisas mais importantes que a gente tem é trabalhar tendo como norteadores evidências científicas, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, se eu tenho um piripaque aqui, vamos supor, não, vou até bater aqui, mas vamos supor que eu tenho um infarto agora aqui, né? Então, caramba, então, mas vamos supor, então, depois a gente vai ter que acertar isso daqui, agora ficou na minha cabeça isso. Mas vamos supor que eu tenho um infarto caia duro aqui. Se você... Mas se eu tiver alguma coisa desse tipo aqui, e vocês me levarem para o hospital, espero que vocês me levem rápido para o hospital, eu tenho filho pequeno, tá? Se vocês me levarem rápido para o hospital, eu espero que o colega que me atender lá, ele vai utilizar o tratamento baseado nas melhores evidências que ele tem hoje. Se eu voltar aqui, mês que vem, infartar outra vez, pode ser que as evidências já sejam outras, porque a gente sabe que a ciência ela vai evoluindo. E se eu tiver esquizofrenia? E se eu tiver depressão? E se eu tiver qualquer outra coisa? Aí não, aí vale fazer qualquer coisa. Então, o que a gente está construindo agora, inclusive ontem em Brasília, eu participei de uma reunião que a gente está agora encaminhando a construção de protocolos clínicos de tratamento para o SUS, né? E essa é uma questão tão importante para a gente, que a gente fez questão de, quando a gente pactuou a nova Política Nacional de Saúde Mental, a gente pactuou isso, faz parte da Resolução 32, então, que é a Resolução CIT, que criou a nova Política Nacional de Saúde Mental. Lembrar, enfim, que a gente teve o apoio, enfim, de várias entidades nesses meses aí de discussão, né?
entidades de profissionais, de pacientes e familiares, de gestores, vários departamentos acadêmicos no país. Isso aqui é uma das ações lá, a fim de apoio, dentro desse processo de discussão da nova política nacional de saúde mental lá em Brasília, junto com o ex-ministro Ricardo Barros, que era o nosso ministro na ocasião. E lembrar que isso daqui foi pactuado, publicado, tudo isso que eu estou falando, isso daqui não são ações do Ministério da Saúde, né? Isso daqui é a nova Política Nacional de Saúde Mental do SUS, né? Que foi pactuado com gestores estaduais, municipais e com gestor nacional, publicado, então, na Resolução CIT número 32. E aqui o lançamento da nova Política Nacional de Saúde Mental em dezembro do ano passado, em Brasília. Agora, acho que mais uns 40 minutos eu acabo, por brincadeira. Já me mostraram várias placas aqui, mas aqui. Então, assim, aqui são 2 diapositivos só dois diapositivos, para a gente falar sobre as mudanças nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Mudanças essas ocorridas no mês de março, agora, deste ano de 2018. Então, como falei para vocês, o CONAD, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, é um colegiado, né, enfim, que tem participantes do governo e da sociedade civil. E eu lá represento o Ministério da Saúde. E no mês de março, então, desse ano, nós publicamos essa resolução CONAD número 1. Então, resolução CONAD número 1 de 2018. Aqui são os principais aspectos da resolução. Eu dei uma resumida, e aspectos que eu acho que são mais importantes aqui para a nossa lida diária. Então, a primeira coisa é um alinhamento da Política Nacional sobre Drogas com a recém, então, publicada Política Nacional de Saúde Mental. Então, são políticas que têm um ponto de intersecção muito grande entre elas, que não faria sentido você ter uma política indo para um lado e a outra política indo para o outro, né? Então, essa é a primeira questão. Outra, ações de prevenção, promoção à saúde, tratamento, que a gente sempre busque fazer essas ações baseadas nas melhores evidências que a gente tem. A gente sabe que muitas das coisas que a gente ainda faz, né, enfim, elas carecem de evidências mais contundentes. Mas é importante que a gente tenha isso como meta e que a gente busque trabalhar dessa maneira e que a gente busque construir essas evidências, como a gente está fazendo, por exemplo, na questão do suicídio, fomentando pesquisa na área de prevenção do suicídio. Posição contrária do governo brasileiro à legalização das drogas. A gente sabe que o governo brasileiro, nos últimos anos, vinha flertando, né, dizendo o mínimo, né, o governo brasileiro vinha flertando com a legalização das drogas no país. A gente tem uma posição clara agora contra a legalização das drogas. A gente passa a ter uma estratégia de tratamento não baseada e não tendo como norte exclusivo as ações de redução de danos. Esse era um grande equívoco que a gente tinha no país. Basicamente, o tratamento ele passa a ser orientado, a ter como norte, como objetivo final, que o indivíduo deixe de usar a droga, né? Dentro desse processo, como ações, você pode ter ações de redução de danos, você pode ter ações de promoção de abstinência, ações de promoção à saúde, mas são ações que vão buscar um objetivo, que é fazer com que o indivíduo, então, deixe de usar a substância, da qual ele é dependente, né? Não cabe, por exemplo, em qualquer política pública, como vinha acontecendo, por um problema tão complexo como a dependência química, a gente buscar oferta de um único tipo exclusivo de ação. E aí, enfim, essa é uma questão que é importante para a gente, né? Se a gente pegar todos os materiais do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, é quase que um samba de uma nota só. E não dá para a gente ter política pública efetiva e que faça, né, frente às diversas necessidades do paciente baseado em uma única estratégia. Quando o indivíduo fala, olha, eu quero parar de usar drogas, eu preciso me internar para isso, eu já tentei várias alternativas, várias possibilidades de atendimento de base comunitária, esse tratamento vinha sendo pouco disponível para essas pessoas. E com uma orientação clara do governo brasileiro de que isso não deveria fazer parte do arsenal terapêutico. Isso a gente precisa mudar. Não cabe a ideia da gente pensar, para problemas complexos, uma única solução.
A gente atualiza a posição do governo brasileiro nos fóruns internacionais, fomenta a pesquisa de forma equânime, ou seja, todo o dinheiro que ia para a pesquisa no Brasil era para a redução de danos, que precisa ser fomentada, mas a gente tem outros tantos tipos de abordagens terapêuticas que precisam ser estudadas, investigadas e fomentadas. Ações intersetoriais, o governo brasileiro passa a apoiar associações de familiares, de pacientes, de grupos de mútua ajuda, incluindo curas terapêuticas, e a gente passa a modificar os materiais. Como a gente está fazendo na área de saúde mental, como eu já mostrei para vocês, a gente passa a modificar os materiais ofertados para a população, para profissionais, para gestores, que antes eram materiais exclusivamente focados numa única ação terapêutica, o que é completamente equivocado. Aqui, enfim, então, foto lá da ocasião, lá no Ministério da Justiça, aqui também. Essa é uma questão que eu queria apresentar para vocês, só para a gente finalizar. A gente está trabalhando nesse processo, dando um subsídio, né, enfim, para a criação dessa frente. Aqui tem o Cláudio, né, enfim, o Cláudio, que é do Hospital Severino Lopes, lá de Natal, né, enfim, que está trabalhando à frente dessa ação. Acho que depois, eu até acho, quebrando aqui até um pouco o protocolo, em algum momento o Nelsinho está por aqui, já conversou um pouco com o Cláudio. Acho que vale a pena, Cláudio, talvez falar, não tanto como eu, mas falar um pouquinho sobre a frente parlamentar, Nelsinho, que vai ser lançada no próximo mês agora, em novembro. Eu acho que é uma ação importante, ou seja, a gente não consegue mudar políticas públicas sem ações políticas. Isso é uma coisa... Então, eu já vou adiantar a data, dia 27, às 15 horas, na Câmara dos Deputados, em Brasília. É muito importante, né, enfim, que o grupo, né, da comunidade dos certificados participem disso. É uma frente parlamentar mista que já foi criada por uma iniciativa de um deputado aqui de São Paulo, Roberto de Lucena. A frente parlamentar mista em defesa da nova política nacional de saúde mental e da assistência hospitalar psiquiátrica, né? Então, essa frente parlamentar, ela deve, né, enfim, esse é o objetivo, pelo menos, quando da sua criação, dar suporte, dar sustentação às ações da nova política nacional de saúde mental e também da assistência hospitalar psiquiátrica no país. Era isso, então, que eu queria mostrar para vocês. Agradeço imensamente pelo convite, Nelsinho, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço, Nelsinho, pelo apoio, pelo suporte aí, não só agora que eu estou no Ministério, mas já nessa longa jornada desses últimos anos. Muito obrigado para vocês e eu fico à disposição aqui. Até mais.